Lanceiro negro, abre o caminho nas encruzas pra gente passar. Lanceiro negro, menino do velho ancião, sabedoria é seu chão, filho da terra dos deuses do Tarrombé. Eu questiono muito esse olhar acadêmico de reconhecimento daquilo que é quilombola ou não, sabe? Porque se baseia para reconhecer uma comunidade quilombola ou uma pessoa descendente de quilombola, se baseia no aspecto antropológico, de permanência do local, de nascimento naquele lugar, de presença desde tempos de escravidão. Eu quero dizer que quilombola negro no Brasil, que faz luta, que vive na periferia, sabe? Que trabalha, que tem a sua mão de obra extremamente explorada, né? E faz resistência para esse movimento de exploração, ele tem que ser reconhecido como quilombola, porque senão a gente diminui a significância e o sentido da nossa luta. Quando eu olho a zona leste, o extremo da zona sul, você está entendendo? Viu? São espaços de ocupação de maioria negra que fizeram luta pelo direito a uma moradia, pelo direito a uma vida, você está entendendo? Pelo direito a uma situação de vida decente. Então, eu costumo dizer isso, nesse país, nessa nação, a gente tem que ter esse olhar, né? Que quilombola somos todos nós. Meu pai, eu me lembro de criança, a partir dos meus 6 anos, que são lembranças que eu tenho, frequentava a tenda de Umbanda Pai Cambinda e a tenda de Umbanda Pena Verde. Eu estou falando, foi esse trajeto. Nesse trajeto, eu conheço o Ndembeoase, ele é meu amigo de adolescência, em festas e, consequentemente, principalmente a partir dos 16 anos, de nós irmos até para Candomblé juntos, em grupos. O culto ao orixá é um culto à ancestralidade. Portanto, não há figura mais importante para nós do que o mais velho, a figura do mais velho, aquele que viveu mais, aquele que tem mais sabedoria e que nos ajuda a errar menos. Eu vi o início do Ilê Choroquê, desde o momento em que na rua Edgar de Campos o Ndembeoase cultuava o seu Exu, desde aquele momento, até posteriormente ele herdar a casa na Rua Vergueiro, mais estruturada, a casa do Tata Tabereji, que era irmão dele, que veio a falecer de maneira, por um acidente, veio a falecer. Então o Ndembeoase herdou a casa. E a partir deste endereço que ele estrutura o Ilê Choroquê. Para vocês terem uma ideia da importância disso, dessa transição da Edgar de Campos para a Rua Vergueiro, na Edgar de Campos, um dia o Ndembeoase recebe como visita do Abdias do Nascimento e da Mina Grisic.
Perdigão Rafael é muito maior do que as pessoas o veem no movimento negro. Sinceramente, é um homem do Obaluaí. Ele carrega uma sensibilidade, uma humildade, uma capacidade de ouvir o outro, mesmo que o outro seja oposto àquilo que ele pensa. Mas ele carrega uma capacidade de ouvir e de avaliar naquele pensamento. Ele consegue enxergar coisas positivas no que o oposto a ele fala e traduz. Talvez seja essa capacidade que o Rafael Pinto, Perdigão Rafael, tem de ouvir, que faz dele a liderança que ele é. Não sei. Eles que me escolheram. Eles que resolveram falar assim do tio, olha, o senhor vai ter que fazer assim, assim, assado, tá? Olha, onde o senhor tá, você não vai continuar mais assim, tá bom? Então vou dizer para você o seguinte, eu fui na casa da minha comadre, num quartinho dela que ela cuida da casa de Umbanda, para falar um pouco como é que é a vida nossa. Aí eu fui lá no herê dela, isso no dia 27 de setembro de 1985. Aí cheguei lá e ele falou assim, olha, tio, o senhor não vai continuar mais fazendo essa coisa que o senhor está fazendo aí, não. Sabe naquele lugar lá que o senhor foi lá, conversou com as meninas? O senhor vai ter que ir para lá. No dia 12 de outubro, eu estava trabalhando na FEBEM. Larguei meu concurso público da USP, que era funcionário concursado, e fui cumprir essa tarefa com o programa de ação do MNU debaixo do braço. Simples assim. O Itan de Fac diz que nós temos que ser calmos, pacientes, entender o cenário para poder atuar nesse cenário. O Rafael é um pouco uma síntese desse Itan de Fac. E conseguiu sintetizar essa perspectiva do militante moderno. Que a minha iniciação se dá no Ilê Choroquê, e algum Choroquê me suspende o GAN e já me dá a responsabilidade de ser pejigã. É uma vida, porque eu tenho 73 anos e estou aqui há uns 15 anos. E a minha vinda para vir aqui foi quando meu Vodun resolveu dizer que era aqui que ele queria ficar, entendeu? Eu, como sou obediente, vim e aqui estou. Você sabe que essa comunidade tradicional de terreiro de Axé de Ançã, ela é uma comunidade tradicional no campo da esquerda. Eu acho importante a gente pautar essa questão, porque ela já nasce na luta. Tanto a minha pessoa como a pessoa da mãe, a gente vem de um histórico de movimento negro, de movimento de combate ao racismo, um histórico de luta de mulheres, né? Um histórico de luta por direitos, de construção de uma sociedade outra, né? Então, quando a gente conhece Perdigão Rafael e quando Perdigão Rafael conhece a gente, eu acho que existe uma identificação. Uma identificação de percurso, de objetivo, de sonho. É pejigã de uma casa de candomblé, né? Portanto está vinculado ao que é fundamental nessa luta política, que é a vinculação ao sagrado, que eu acho imprescindível para a militância negra, essa vinculação ao sagrado que dá a saúde mental necessária para que a população negra faça o enfrentamento do racismo e faça o enfrentamento a essa situação de desumanização, reumanizando-se permanentemente no peto sagrado, pejigando em uma casa de candomblé, vinculada a uma casa de candomblé.
e, portanto, tem preservado a sua saúde pública, sua saúde mental, né, no espaço público. Acho que é extremamente importante, fundamental isso. Quando a gente entra para um sabeji, um roncó, por uma camarinha, a gente entra para nascer de novo, para se ressignificar enquanto gente, enquanto ser humano. A gente entra para fechar o nosso corpo. Eu tenho coragem e me sinto segura para fazer o que eu faço, porque tenho absolutamente confiança, né, no orixá que eu carrego, né? Eu me sinto absolutamente orgulhosa. Eu até me emociono de ouvir isso. O que me traz para a minha vida, que é esse entendimento, um entendimento mais complexo, mais amplo do que é a vida e do que é viver na matriz africana e em ambientes hostis. Estar na diáspora é um ambiente hostil e estamos vivendo essa hostilidade de maneira brutal neste último período. O Vodun está em nós, porque nós somos a única possibilidade de fazer que eles existam. A Otá, que está dentro da nossa louça, é a única peça dali que concentra a energia que tem nosso Vodun. E se é uma Otá, é porque é o que tem mais de antigo na configuração do planeta Terra. Ser uma liderança de cultura tradicional e de tradição africana é você ser uma liderança política. Basta observar nossas mais velhas, aí vamos falar a importância dos mais velhos, toda a manobra política que as mais velhas fizeram, de sentar com o presidente da República mesmo em franca ditadura, sem folha não há orixá, sem folha não há vida. Então não faz, se eu tivesse só trancada dentro do terreiro, eu não vou estar na defesa do meio ambiente, eu não vou estar na defesa das matas, das águas, dos rios. O genocídio da juventude negra impacta diretamente dentro do terreiro, porque quais são os jovens que são assassinados? São os nossos jovens negros. E onde estão essas mães? Estão dentro do terreiro. Ao cultuar os nossos ancestrais, deixou de ser caso de polícia para ser um caso no direito de cidadania. Não é pouca coisa isso. Não é pouca coisa isso. Se nós falarmos esse direito de cidadania efetivamente consolidado, ele se dá a partir da Constituição de 88. Um homem que literalmente age para com o nosso povo, nossa sociedade preta. Para o nosso povo, para nossas velas, para nossas moilas, para nossas cantigas, entendeu? Para o nosso samba rock, que ele é muito bom nisso, entendeu? Para nossas alegrias e também para nossas tristezas. Mas quando eu falo dele, nesse sentido que me recorda muito o Rafael Pinto, Pejigã, da casa, é a gente conseguir trazê-lo de volta. Trazer de volta ele para o mundo, trazer de volta para a gente. Se teu sentimento sabe, a preocupação de ter medo de perdê-lo e trazê-lo de volta diante a nossa história, a nossa vivência com o Vodun dele. Ele foi acometido por uma doença que eu nem sei falar o nome. Paralisou o corpo. A mãe foi pro jogo, falou com o Balubaí.
pegou tudo que precisava pegar, ligou para Terezinha, falou: tô indo no hospital que eu preciso fazer um reborn pejigã. Nós cultuamos o Obaloaiê principalmente pensando na questão da saúde, que é a questão central da atuação de Obaloaiê. Ou seja, ao falar de saúde, consequentemente você está falando da vida. Se nós falamos do período recente, o Obaloaiê trouxe, para quem é de matriz africana e para quem não é de matriz africana, trouxe a sabedoria do cuidar-se e da necessidade coletiva de dar conta da preservação da vida e dos cuidados com a vida, dos cuidados com a saúde e, consequentemente, os cuidados com a vida. Para a gente ele é um agrado, é um mimo, eu costumo dizer, mas é um mimo de um cerne muito profundo, né? Porque tem uma história, os passos dele são muito longos. Ele é um dengo nosso, né? Quando ele me chama de manhinha no meio do público, ou quando ele está no meio da rua, né? As pessoas ficam olhando bem assim para mim, olhando para ele, ou não com o pai. Eles falam assim: oxi, mas é um grande pai que a gente tem. Um menino pai, a Zoane nos trouxe, né? Que é minha história espiritual também, porque na origem dele, o meu é Juntó, o Pejigã de volta ao mundo, literalmente, de vivência, né? A gente passou um susto muito grande com ele, muito, muito. E ver essa história assim, caminhando, a questão da fé que fez valer muita coisa. E dele também, eu acredito piamente nisso. Ele ia fazer uma cirurgia muito perigosa. Podia dar certo, podia não dar. Mas podia perder. Mas mãe foi na certeza. Fez o que tinha que fazer. Ela veio e eu fui para acompanhar junto com a Terezinha o dia da cirurgia, aquela coisa toda. E eu fiquei esperando ele sair, porque nós só ia poder ver ele a hora que ele passasse num determinado lugar para entrar no elevador para ir pro quarto. Eu fiquei ali com a Terezinha e nós apreensivos, aquela coisa toda. E eu falava: nossa, eu preciso saber se ele está bem. Quando a maca passou, eu falei: a benção, meu velho. Aí ele disse: a benção, paizinho. Esse foi o pedido de pensa mais importante que eu ouvi de alguém. A minha ancestralidade, ela balizou a minha vida, ela orientou a minha vida. Eu posso ter faço essa afirmação com muita tranquilidade. Pra gente passar. Lanceiro negro, menino do velho ancião, sabedoria é seu chão, filho da terra dos deuses do Dahomey. Lanceiro negro é do movimento que faz com o corpo e a alma resistência e muito axé. Oliveira Melo vem de lá, Ipiranga é berço e tradição, de Indembeuace para o axé de Uiá. Lanceiro negro, lanceiro negro, lanceiro negro. Mestre Rafael, Enitilanã, Nilaie Babá.
babá, abapê gigante. Mestre Rafael, Enidilanã, Nilaie babá, abapê gigante.